Olá, queridas amigos e amigos do grupo de estudos virtuais Caibar Schutel. É com alegria que mais uma vez estamos juntos aqui para refletir sobre o tema mediunidade cotidiano, né? É um tema bastante relevante e bastante pertinente para os dias atuais, né? E para nós iniciarmos aqui as nossas reflexões, né, nós vamos começar por três questões de O Livro dos Espíritos que vão nos dar a dimensão do tema, não é? Mediunidade, cotidiano, para quebrar o paradigma de que a mediunidade acontece só dentro das casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, para compreender profundamente a dimensão da mediunidade na vida da humanidade, no progresso da humanidade, no desenvolvimento da mediunidade, né? E essas três perguntas, a primeira delas é a questão 456 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: veem os espíritos tudo o que fazemos? E os espíritos superiores respondem: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Prestemos atenção, minhas irmãs e meus irmãos, que quando na resposta os espíritos dizem que nós estamos rodeados por eles constantemente, mas que cada um só vê aquilo a que dá atenção, nós já temos aqui um indicativo importante. Basta que eu preste atenção no que eu penso, no que eu gosto, né? No meu padrão de pensamentos, naquilo que eu gosto nas minhas conversas, do que eu consumo na televisão, na internet, e aí eu vou ter uma noção clara e objetiva de quem eu convido para compartilhar a minha casa mental, para compartilhar comigo os meus gostos, as minhas ideias. Né? Então a gente já passa a ter uma noção de quem nós convidamos para nos acompanhar na trajetória espiritual. A próxima questão é a 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. E aí Kardec vai fazer uma subpergunta, né? Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Bem, por que não é possível esconder dos espíritos os nossos pensamentos mais ocultos? Bem, primeiro, que quando um pensamento é alimentado constantemente em nós, ele se reflete como imagem no nosso próprio perispírito. Segundo, que este pensamento, tendo uma emoção, um sentimento que o gerou, este sentimento tem uma coloração. Então, se é um pensamento de raiva, o meu perispírito é tomado pela coloração característica da raiva. Se o meu pensamento é de mágoa, o meu perispírito é tomado pela coloração característica da mágoa. Se eu estou com desejos sexuais, o meu perispírito é tomado pela coloração característica do desejo sexual. Bem, além da imagem e da cor, né,
o teor deste pensamento, deste sentimento, ele exala um cheiro. Portanto, não há nada que se oculta aos espíritos, né? A imagem se reflete no perispírito, a emoção adquire uma coloração característica e exala um cheiro. Olha, né? Então nós somos facilmente identificados pelos espíritos. E por fim, a questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí, minhas irmãs e meus irmãos, vejamos, nós somos indivíduos tremendamente relapsos, negligentes, relaxados com autoconhecimento. Se o nosso autoconhecimento estivesse em dia, muito provavelmente nós seríamos capazes de diferenciar, de identificar quando é que um pensamento é nosso, quando é que um pensamento nos é sugerido. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe, né? Essas 3 perguntas têm algo em comum, têm ponto de identificação. Vamos lá, ó, percebam o seguinte. Aí está os pontos de identificação das 3 questões. Ó. Por que nós estamos dando destaque a isso? Ó, na 456, veem os espíritos tudo que fazemos. Na 457, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Na 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Por que nós estamos dando destaque a isso? Para nós compreendermos o seguinte, percebam que nas perguntas Kardec utiliza apenas o substantivo espíritos. Ele não usa adjetivos. Ele não pergunta se são os espíritos superiores, adjetivo, ou espíritos inferiores, adjetivo. Ele usa o substantivo. O que ele quer dizer é que todos os espíritos desencarnados, sejam eles inferiores ou superiores, estão em toda parte, veem tudo que nós fazemos, conhecem os nossos pensamentos mais ocultos, até aqueles que gostaríamos de esconder de nós mesmos, e influenciam os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Essa informação, minhas irmãs e meus irmãos, deve nos levar a um estado de vigilância recomendado por Jesus. No vigiai e orai para não cairdes em tentação. Muito bem, prosseguindo, né, compreendendo que nós estamos numa relação constante, intensa com o mundo espiritual, né? Vamos entender, portanto, o conceito de mediunidade, do médium. Né? Qual é o conceito? Está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Ora, como todos nós estamos passíveis de obsessão, de influência espiritual, logo, todos nós somos médiuns. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 10, os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Não é? Muito bem. Claro que quando nós estamos falando de mediunidade ostensiva, aí nós temos um funil que reduz a um número menor de indivíduos que têm a capacidade de ver, né? Para quem os espíritos se mostram, para quem os espíritos se deixam ouvir, né? Para quem psicografa, para quem psicofonia. Então, temos um número melhor, mas os que sofrem a influência, todo ser humano é médio.
Muito bem. Quem é um médium? Vamos lá. Primeira coisa, o médium, excetuando o médium missionário, né? Mas o médium não é um espírito superior na sua maioria. Não é um ser privilegiado. É um grande devedor, como todos os habitantes do planeta Terra, em expiação e provas, são devedores em fase de reajuste espiritual. Está sujeito a influências e obsessões. Deve agir como médium da vida, no centro espírita e fora dele. Né? Então, por que nós fazemos esses registros, esses apontamentos? Porque há uma idolatria no movimento espírita. Uma grande parcela do movimento espírita idolatra médiums, escritores, palestrantes, artistas espíritas, colocando esses indivíduos num patamar de superioridade que, de fato, eles não possuem. Se os possuíssem, estariam em missão aqui na Terra. Não é? E quando nós lemos a codificação, nós aprendemos que os espíritos de segunda ordem são raros aqui no planeta Terra, né? E eles, quando reencarnam aqui, estão em missão. Então, todo espírito que está reencarnado em expiação e provas são espíritos que estão lutando contra os seus vícios, contra as suas paixões, contra o materialismo, contra a propensão ao mal. Então, logo, o médium não é um ser superior e nem privilegiado. Né? Muito bem. Prosseguindo, vamos entender aqui o papel da mediunidade na questão da evolução espiritual. Né? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Esse texto está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Muito bem. Vejamos que quando Jesus diz que Pedro é bem-aventurado, né? Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, é bem-aventurado, porque não foi a carne e o sangue que revelaram a ele, Simão, que Jesus era o Cristo, ou seja, Pedro não teve um raciocínio, uma conclusão dele próprio, carne e sangue, cerebral. Pedro teve uma inspiração das esferas superiores. Portanto, um processo de mediunidade de natureza superior. E aí nós damos o destaque.
né, sobre esta pedra, ou seja, a relação do superior com o inferior, que somos nós, portanto, dos espíritos superiores, dos representantes do Cristo, dos representantes de Deus, desta relação, esta pedra é que o reino de justiça, de amor e de caridade será edificado no coração do homem, não é? Então vejam que informação importante que Jesus nos dá a respeito da mediunidade, não é? E aí, em Missionários da Luz, na série André Luiz, não é? Nós vamos encontrar o Espírito Alexandre nos ensinando. A mediunidade constitui meio de comunicação e o próprio Jesus afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Ora, e por que a mediunidade com Jesus faz toda a diferença? Porque na mediunidade com Jesus há no indivíduo o convite à sua renovação intelecto-moral. Há a necessidade do autodomínio das más inclinações. Há a necessidade do combate, do bom combate ao egoísmo e à vaidade, que em O Livro dos Médiuns, Kardec vai dizer que quanto mais o indivíduo diminui em si o egoísmo e o orgulho, mais ele se aproxima, ele se sintoniza com os espíritos superiores. E ao se sintonizar com os espíritos superiores, acatando-lhes as orientações, o indivíduo vai, então, num processo de melhoramento, porque ele é guiado pelas esferas superiores. Provas e expiações lhe vão acontecendo no seu trajeto a fim de que ele possa vencê-las. Nas expiações, a reconciliação com o seu passado. Nas provas, o caminhar em direção ao futuro, a destinação que nos aguarda, ao fatalismo que a lei divina impôs às suas criaturas, de sermos perfeitos. Né? Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 20, no item 226, no número 9, Allan Kardec pergunta: qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? E os espíritos respondem: perfeito? É pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes, bom médium, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Olha que conceito! O melhor é o que, simpatizando com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Conta-se que certa feita, Chico Xavier conversava com Jesus sentado em sua cama. E essa conversa durou 30 minutos. E quando Jesus se despediu, Jesus sorriu para Chico. Então Chico viu que Jesus tinha um dente de ouro. E ele se deu conta de que aquele espírito o enganara por 30 minutos. Chico ficou bravo com Emmanuel. Chamou Emmanuel e ralhou com ele.
como Emmanuel podia deixá-lo perder tempo por 30 minutos conversando com um espírito mistificador, zombeteiro. E aí o Emmanuel responde ao Chico: ora, Chico, eu, para falar com Jesus, preciso marcar uma audiência que leva, às vezes, até ano para eu conseguir falar com Jesus. Se você acha que Jesus tem tempo para sentar ao seu lado e conversar sobre amenidades por 30 minutos, o problema é seu. Imaginemos que, se um espírito missionário como Chico Xavier é enganado, imagine a nós, né? Muito bem. E aí, lá no Seara dos Médiuns, que é o livro em que Emmanuel pega item do livro dos médiuns e ele analisa esses itens, né? Nós vamos encontrar no capítulo 2, cartão de visitas, que é onde Emmanuel fala que o pensamento em mediunidade é tudo, né? E compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética. O que Emmanuel está dizendo aqui? Ele está dizendo que o que eu penso constantemente emite e encontra os seus pares. Então, o pensamento é a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes, sentindo, pensas, pensando, realizas, realizando, atrais, atraindo, refletes e, refletindo, estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visitas. Ora, minhas irmãs e meus irmãos, olha aqui, informação relevante Emmanuel compartilha conosco. Bem, ele está dizendo, né, algo que a psicologia e a psicanálise já fala. A vida é desejar. Né? O que nos movimenta na vida é o desejo, ainda que para a maioria de nós, ignorantes de si mesmos, não percebamos. Mas observa os próprios impulsos. Pulsa um desejo em nós. Esse desejo gera um sentimento. Este sentimento gera um pensamento. E como o pensamento é ação, se nós estamos pensando, nós estamos realizando. E se estamos realizando, ou seja, transferindo do imaginário para a realidade, nós estamos atraindo aqueles que se afinizam com este pensamento. E ao atrair, nós refletimos, ou seja, eu reflito o pensamento do grupo que pensa como eu, tanto quanto o grupo reflete o meu pensamento. E isto amplia a nossa influência. Olha que grave. E é por isso que o pensamento é, portanto, o nosso cartão de visitas. Não é? E, bem, vamos parar aqui por enquanto. Né? Ora, nós temos observado que muitos médiums fazem um primeiro esforço de disciplina, de estudos, de trabalho, até conseguirem chegar na reunião mediúnica, na reunião de desobsessão. Uma vez que eles conseguiram o seu objetivo, nós percebemos um relaxamento nesta disciplina do estudo, da frequência e do trabalho. É como se o importante fosse estar
na reunião mediúnica, e não o melhoramento intelecto-moral, e não as lições vivas que o trabalho na mediunidade faculta àqueles que trabalham neste nicho do movimento espírita. E aí o sujeito relaxa, ele para de estudar, ele diminui seu ritmo de estudos, ele diminui a disciplina da assiduidade, da frequência do trabalho. E é nesse aspecto que Emmanuel vai, no livro O Consolador, nos instruir. Né? Então, perguntam ao Emmanuel na questão 392. Pode contar um médium de maneira absoluta com os seus guias espirituais dispensando os estudos? Resposta de Emmanuel. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente deste modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Se um médium espera muito dos seus guias, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperem do seu esforço. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, tornando-se o médium preguiçoso e leviano responsável pelo desvio de sua tarefa sagrada. Então, aqui, o primeiro recorte que a gente faz dessa resposta de Emmanuel é essa que está aí na nossa tela. O médium tem obrigação de estudar muito, de observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente deste modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Minhas irmãs e meus irmãos, os espíritos superiores não têm tempo a perder. Portanto, se eles observam em nós preguiça, má vontade, descaso para com a tarefa do autoburilamento, da melhoria e com a tarefa sagrada da mediunidade com Jesus, como é que nós vamos esperar a proteção, o amparo, a influência positiva deles, se nós mesmos, com a nossa atitude, negamos esta boa influência? Não é? O outro recorte é esse, ó. Se um médium espera muito dos seus guias, e nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós queremos que os nossos guias sejam nossas babás espirituais, não é? Que, malgrado a nossa intemperança, a nossa imprevidência, a nossa indisciplina, que eles evitem as quedas naturais oriundas deste comportamento invigilante. Nós queremos, quando caímos, nós cobramos a eles. Por que é que eles não evitaram a nossa queda? Então, nós esperamos muito dos nossos guias, mas o que é que os nossos guias esperam de nós? Eles não nos cobram a perfeição, mas eles esperam a nossa dedicação, a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento, a nossa entrega no labor do próprio aperfeiçoamento e no trabalho redentor da mediunidade. Não é? Então, vejam bem, se eu vou transferindo a responsabilidade para os meus guias, isso vai virando um vício.
um vício que me impede de autorresponsabilizar-me. Um vício onde eu fico aguardando sempre que o exterior faça o que cabe ao meu interior. Percebamos, minhas irmãs e meus irmãos, que é isso que acontece em relação lá à data de 2057, como sendo a data em torno da qual, e não a data cravada, mas a data em torno da qual está prevista a entrada da Terra, do planeta Terra, na fase da regeneração. Nós estamos aguardando. É como se, quando chegasse em 2057, a Terra naturalmente entrasse na fase de regeneração. Ou seja, nós estamos esperando que o exterior aconteça. E nos esquecemos de refletir que a Terra regenerada o será quando os espíritos que a habitam também se regenerarem. Portanto, é o contrário. Não é um processo de fora para dentro. É um processo de dentro para fora. Quanto mais espíritos regenerados existirem, mais a Terra avança no processo de regeneração. Essa é a compreensão que nós precisamos fazer. Né? Muito bem. Prosseguindo nesse aspecto, né, nós trouxemos aqui o exame de consciência. Né? Eu preciso me autoconhecer, eu preciso me autodescobrir. Lá na questão 919, de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E Santo Agostinho lhe responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E na questão 919A, Kardec vai então aprofundar, ampliar o questionamento para que Santo Agostinho possa nos oferecer o exame de consciência, o autodescobrimento, o autoconhecimento, né? Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E aí Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância. Se fizestes alguma coisa que censurarias nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda isso: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesses ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão o motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente? O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade? Tudo isso é muito certo. Mas tendes um meio de controle
que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. E aí, nesse texto todo, nós fazemos um recorte, né? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Ora, minhas irmãs e meus irmãos, se nós estamos falando de mediunidade no cotidiano, né, dessa relação intensa, constante, permanente entre o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo material, né, de que os espíritos estão em toda parte, veem tudo que nós fazemos, se eles conhecem os nossos pensamentos mais ocultos, até o que gostaríamos de esconder de nós mesmos, se eles influenciam nossos pensamentos e as nossas atitudes a tal ponto que, a rigor, são eles que nos dirigem, se eu não me conheço, se eu não me vigio, se eu não faço o exame de consciência, se eu não me autodescubro, eu estou à mercê dos espíritos inferiores. Porque é justo reconhecer que em nós há lampejos do bem, mas é o mal, a propensão ao mal, a qual Kardec faz referência na questão 101 de O Livro dos Espíritos, quando ele caracteriza os espíritos de terceira ordem. Ora, se há em mim ainda a predominância da matéria sobre o espírito, é claro, eu vou me sintonizar mais facilmente com os espíritos inferiores do que com os espíritos superiores. E é por isso que eu preciso me conhecer. É por isso que eu não preciso ter medo do que sinto. Porque a questão não está no que eu sinto ou no que eu penso. A questão é o que eu vou fazer com o que eu sinto e com o que eu penso. Isso é o diferencial. Porque a sugestão para o mal pode me acometer, sim. Mas daí a transformar esta sugestão em ação é uma decisão que cabe somente a mim. E, portanto, se eu quero me melhorar individualmente, eu preciso me conhecer. E na medida em que vou me conhecendo, eu ganho a possibilidade de fechar cada vez mais a porta para a influenciação espiritual inferior. Porque se eu não cuido, né? Se eu não cuido disso, eu estou sujeito às obsessões, né? E vejamos, Emmanuel disse que a obsessão é o pior flagelo deste século. De fato, as conquistas da tecnologia atual são tantas que o apelo material à mente humana é também muito forte. Somos estimulados a obter valores materiais e a concorrer com as pessoas para que cada vez mais tenhamos coisas e galguemos prestígio e poder. Assim, muitas vezes acabamos por deixar em segundo plano, ou mesmo totalmente de lado, a questão da fraternidade, da caridade, do convívio amistoso, sobrevindo então as oportunidades de instalação do processo obsessivo. Vejam que o campo social atual, a cultura atual, privilegia a obsessão. O indivíduo convidado às conquistas exteriores, convidado à importância da personalidade, convidado aos prazeres mundanos, descuida-se da vida espiritual, da fraternidade, da caridade, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e logo ele fica tremendamente suscetível ao processo obsessivo. Não é? Então, podemos reconhecer o assédio de obsessores pelas seguintes características: persistência de um espírito em se comunicar, de boa ou má vontade, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. Ilusão que, apesar da inteligência do médium,
o impede de reconhecer a falsidade e até mesmo o ridículo das comunicações que recebe. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis, dizem coisas falsas ou absurdas. Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por eles se comunicam. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe ou comportamentos reprováveis que apresente. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade, forçando-o a agir ou falar contra a sua vontade. Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto. Além destes apontamentos, nós também podemos dizer que esta tentativa obsessiva, ela vem também acompanhada de sintomas psicológicos e físicos, não é? Sintomas físicos, o indivíduo, por exemplo, sente calafrios inexplicáveis, e calafrios, obviamente, que são desconfortáveis, uma impressão ruim, sente peso na nuca, nos ombros, na cabeça, né? Muitas vezes ele tem os chamados pensamentos obsessivos, né? Os efeitos psicológicos. O indivíduo passa a ter pesadelos, ele passa a ter insônia, ele se torna irritável, ele tem a chamada labilidade emocional, que é a mudança brusca de humor que nós chamamos nos dias atuais de maneira equivocada de bipolaridade, porque o transtorno da bipolaridade é totalmente diferente da labilidade emocional, da mudança de humor, né? Então, esses são indicativos de que nós estamos sob uma influência espiritual negativa, não é? Muito bem. A obsessão comporta vários tipos de expressão em cujos limites nem sempre é possível estabelecer uma linha divisória. Analisaremos os tipos mais expressivos. O primeiro é a obsessão de encarnado para encarnado. Então, quando alguém quer muito exercer a influência sobre o outro, dominar o outro, quer que o outro siga as suas opiniões, fala disso o tempo inteiro, busca o outro o tempo inteiro, influencia o outro o tempo inteiro, eis a obsessão de encarnado para encarnado, e muitas mães fazem isso com seus filhos, muitos maridos fazem isso com as suas esposas, muitos amigos fazem isso uns com os outros. A obsessão de desencarnado para desencarnado. Está descrito aí na literatura espírita com bastante fartura, né? A obsessão de encarnado para desencarnado. Então, quantas mães morrem e os filhos ou os cônjuges obsediam o ser que partiu, não é? A obsessão de desencarnado para encarnado, e esta é aquela mais comum, né? Ou a que nós mais prestamos atenção, né? A que ocorre do desencarnado para o encarnado, a obsessão recíproca, quando um espírito obsedia o outro, seja ele de encarnado para encarnado, seja de desencarnado para desencarnado, seja de desencarnado para encarnado, ou seja de encarnado para desencarnado. Um obsedia o outro. E, por fim, a auto-obsessão. Toda obsessão, indiscutivelmente, começa numa auto-obsessão, né? Muito bem. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Obsessão simples. Dá-se a obsessão simples
quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Do mesmo modo que entre nós homens, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem ser obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Aqui, meus irmãos e irmãs, é preciso que nós quebremos um paradigma, né? De que o espírito, o trabalhador, o espírito, o tarefeiro, o espírito está isento da obsessão simples. Pelo contrário, nós somos obsidiados um sem número de vezes, que pela falta de autoconhecimento nós não identificamos, né? Mas é preciso compreender que existem obsessões sem a ligação fluídica permanente entre o obsidiado e o obsessor, e é esta que a maioria de nós, trabalhadores da seara espírita, sofre. Claro, existe um processo que começou a se agravar quando há a ligação fluídica, a ligação energética, a conexão de pensamentos, de sentimentos entre o obsidiado, entre o obsessor e o obsediado. Quando essa ligação acontece, o processo obsessivo se agrava e, se não houver um combate, né, que se dá pela moralização do obsidiado, nós avançamos para a fascinação. E na fascinação, ela tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, lhe paralisa o raciocínio. O médium, fascinado, não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver um embuste, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Fora erro acreditar que a esse gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espíritos, os mais instruídos. Uma vez que a obsessão simples não foi cuidada, uma vez que o elo fluídico energético não foi impedido de se estabelecer, uma vez que o espírito mexeu naquela carência afetiva e deu ao indivíduo a sensação de poderio, né? E, portanto, né, o obsidiado gostou da influência que recebeu do obsessor, o processo se amplia e a fascinação se instalou. Há muitos médiuns no movimento espírita com comportamentos, de uma certa forma, extravagantes, narcisistas, né? Um processo onde, visivelmente, o indivíduo, ele faz autopropaganda. Quem está de fora observa que ele não está a serviço do Cristo, ele está se servindo do Cristo. São indivíduos que estão no processo de fascinação. Acham que estão fazendo um trabalho espiritual relevante. E não admitem que ninguém lhes chame a atenção sobre o fato de se autopromoverem. Uma vez que a fascinação não é cuidada, ela avança para a subjugação e possessão. Subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre
e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. No painel das obsessões, à medida que se agrava o quadro da interferência, a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal na razão direta em que o invasor assume a governança. A subjugação pode ser física, psíquica e, simultaneamente, fisiopsíquica. A primeira não implica na perda da lucidez intelectual, porquanto a ação dá-se diretamente sobre os centros motores, obrigando o indivíduo, não obstante se negue à obediência, a ceder à violência que o oprime. Neste caso, pode interromper as enfermidades orgânicas por se criarem condições celulares próprias para a contaminação por vírus e bactérias, ou perturbar-se o anabolismo como o catabolismo. No segundo caso, o paciente vai sendo dominado mentalmente, tombando em estado de passividade, não raro sob tortura emocional, chegando a perder por completo a lucidez. Este, indiscutivelmente, minhas amigas e meus amigos, o estágio mais grave de uma obsessão. Não é? Quantos espíritas sobre esse processo não têm se matado? Não têm tirado a própria vida. E nós ficamos perplexos. Nossa, fulano espírita se matou, se suicidou. O que demonstra que para nós o simples fato de sermos espíritas já seria impeditivo do processo obsessivo. E esse é o nosso grande equívoco. Esse é o nosso grande engano. Jesus sofreu influência espiritual negativa. Vejamos que quando ele se retira para o deserto após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ele sofre a influência obsessiva. É claro, gente, que uma coisa é sofrer a influência e outra é ceder à influência. É claro que Jesus defendeu-se muito facilmente da influência por ser um espírito crístico, um espírito puro, mas o exemplo nos fala que todos os que estão na matéria sofrem a influência. A diferença de Jesus para nós é que Jesus se defendeu muito facilmente. Nós caímos inúmeras vezes nas seduções dos processos obsessivos. Portanto, precisamos aprender algo e guardar isso conosco para sempre, justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. A simbiose esdrúxula, em que o poder da fixação da vontade dominadora consegue extinguir a lucidez do dominado que se deixa apagar. O importante é compreendermos que este quadro é um processo obsessivo. Ninguém acorda subjugado da noite para o dia. Nossas escolhas, nossas condutas viciosas vão dando nossa permissão para o estreitamento de relações com entidades de intenções nefastas. E, deste modo, vamos negligenciando o nosso compromisso conosco, até não mais conseguirmos nos desvencilhar. Mas, por mais grave que seja a situação, nós abrimos a porta. Neste ponto das nossas reflexões, minhas irmãs e meus irmãos, encaminhando-nos para a conclusão do nosso estudo, nós abrimos a porta.
os espíritos inferiores e os espíritos superiores nos influenciam. Qual influência nós temos agasalhado? Qual é aquela que tem ido de encontro aos nossos desejos, muitas vezes ocultos, na manutenção dos prazeres sensoriais nos quais nós ainda nos comprazemos? Os espíritos superiores estão sempre a nos convidar para o sacrifício e para a renúncia desses prazeres sensoriais mundanos, a fim de penetrarmos nos gozos da alma, da vida superior que nos aguarda, quando nós decidirmos substituir os valores da matéria pelos valores do espírito. O fato é que, sendo todos nós influenciados pelos espíritos, sejam eles inferiores ou superiores, a nós nos cabe escolher qual é a influência que nós queremos conviver, qual é aquela que nos interessa. Se nós estamos dedicados aos prazeres e aos vícios mundanos, é óbvio que, ainda que nós frequentemos templos religiosos, que falemos de Evangelho e de Jesus na nossa intimidade, nós vamos acolher aqueles que se sintonizam com os vícios e paixões que nós queremos manter. Se, de outro lado, nós decidimos sacrificar e renunciar a esses vícios, almejando a vida futura, almejando a nossa moralização, almejando colocar autodomínio nas nossas más inclinações e nos transformando moralmente, ainda que nós enfrentemos o obstáculo que os espíritos inferiores nos opõem, nós já nos sintonizaremos com os espíritos superiores e eles nos darão forças e recursos para que nós possamos vencer a nós mesmos, diminuindo a zona de influência inferior e ampliando a zona de influência superior, porque é pela mediunidade, esta pedra fundamental, que o reino de Deus será edificado no coração de todos nós, o reino da justiça, do amor e da caridade. Sejamos, então, resistentes à influência do mal e permissivos com a influência do bem. A nossa gratidão ao grupo virtual Caibar Schutel por mais essa oportunidade de reflexão e vamos orar a fim de encerrarmos as reflexões de hoje. Senhor Jesus, a nossa gratidão sempre pela oportunidade do estudo, do trabalho, da renovação íntima. Que possamos agora, Mestre, que compreendemos o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita, renunciar ao homem velho que temos sido e alimentar ao homem novo que necessitamos ser, a fim de que o reino de Deus desabroche em todos nós e estejamos todos juntos no Teu reino, Jesus, no reino da justiça, do amor e da caridade para sempre. Que assim seja, graças a Deus.